A natureza de Deus, costumeiramente, ela traz para nós expressões de muito valor, expressões de muita graça. A natureza de Deus, aquilo que Deus é, ela demonstra aquilo que também nós seremos na relação com Ele. Nós nos tornamos filhos dependentes do Pai, mas não é aleatório. Sempre que nós nos tornamos dependentes de Deus, existe um motivo e existe uma motivação. E isso está relacionado a quem Deus é, como já foi dito aqui nessa noite. Nós costumeiramente buscamos a Deus por aquilo que Ele faz, mas não costumeiramente por aquele que Ele é. Mas na realidade, a razão da nossa relação está naquilo que Ele é e não apenas naquilo que Ele faz. Reconhecer Deus na sua natureza, reconhecer Deus e classificá-lo, ter a classificação de Deus a partir dos seus próprios nomes, diz respeito à nossa relação de intimidade com Deus. Porque quando nós começamos a olhar os nomes de Deus, nós começamos a entender como devemos nos comportar diante dele. Quando entendemos que os nomes de Deus expressam muito e profundamente aquilo que Ele é capaz de ser e de fazer, isso muda por completo a nossa maneira de enxergá-lo e de conviver com Ele. Por isso a gente vai cantar uma canção. E é uma canção antiga, e acredito que muitos de vocês já conheçam, tá bom? Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, debaixo de Tuas asas, encontro abrigo. Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede. Isso é uma oração. De Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Deus, debaixo de Tuas asas, encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias, ó Deus, eterno. Te louvo e Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias, ó Deus, eterno. Eterno, ó Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Existem alguns textos que eles marcam a nossa história de vida, como já disse, a nossa relação íntima e profunda com Deus. Existem alguns textos que nós gostaríamos que eles fossem como pedras lavradas, que fossem como pedras que ficassem cravadas em nosso coração e que nós nunca mais pudéssemos nos esquecer dele. Existem textos que eles são visitados diariamente por mim e por você, principalmente em alguns momentos de maior dificuldade, em momentos de maior luta, em momentos de maior dor. Existem momentos que nós queremos nos lembrar de Deus, existem outros que nós precisamos nos lembrar de Deus. Existem alguns momentos que Deus passa despercebido por cada um de nós. Ele está presente, Ele está conosco, mas parece que nós não nos lembramos de que Ele está junto a nós. Inclusive, em alguns momentos, quando nós deveríamos estar muito mais sensíveis à Sua presença e evitando, inclusive, algumas palavras, alguns sentimentos, algumas expressões, lembrando sempre, o Emanuel, o Deus conosco, está presente. Isso regularia muito a nossa vida, isso regularia muito o nosso cristianismo e a maneira como nós nos comportamos. Lembrar sempre de quem Deus é. Sandra, você consegue colocar para mim aqueles textos, por favor?
E eu queria te lembrar nessa noite de um texto que você conhece muito bem e que ele é muito citado, Isaías capítulo 9, versículo 6, por favor. É o texto que nós vamos seguir por ele nessa noite, mas também citaremos mais alguns outros. Os irmãos sabem do apreço que eu tenho pela palavra de Deus. E eu entendo que a palavra por si só, ela traz uma mensagem muito clara e específica em nosso coração. Nós poderíamos falar muitas palavras bonitas, termos muitas poesias, muitos sons, mas se a palavra não estiver em cada um deles, não fará nenhum sentido para nós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, diz que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ensinará e nos fará lembrar de todas as coisas. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1 diz assim: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. E esse me parece que não é somente o cenário de Isaías, mas quando eu olho para o tempo presente, o tempo de hoje, a impressão que tenho que nós estamos vivendo o tempo de Isaías. A impressão que tenho é que nós estamos replicando o mesmo tempo e vivendo no mesmo tempo. O tempo do profeta Isaías, quando essa advertência chega ao nosso coração. Mas a palavra que surge em nosso coração ainda é esperança, porque o texto traz um cenário ruim, traz um cenário caótico, como nós estamos vivenciando hoje. Política comprometida, nós vemos hoje economia comprometida, nós vemos hoje a cultura comprometida. Todos esses cenários me parecem ser o mesmo de Isaías, mas Isaías diz que esse cenário vai mudar. Ele vai dizer: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele se chamará de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Isaías, capítulo 9, versículo 6. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, e já comecei a falar sobre isso, para nós entendermos um pouco dessa relação com os nomes de Deus. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que é a cura. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shammah, o Senhor está aqui, ou o Senhor está presente. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Jeová Tzidkenu e Yahvé, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Elohim, ele quer dizer: o Senhor é o Deus de Israel. Jeová Kadesh, o Senhor que santifica. Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Jeová Naquel, o Senhor que destrói completamente o mal. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. Jeová o Senhor que te recompensa. Quando nós olhamos esses nomes, nós fazemos sempre questão de lembrar de cada um deles, sempre usando cada um deles ao nosso favor. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite que esses nomes também podem ser usados contra nós. Por isso é importante entendermos a relação que nós temos com Deus. Cada encontro aqui no Oásis tem trazido para nós o entendimento e muito mais do que conhecimento, nos levar à ocupação dessa relação íntima com o Senhor. Quando nós olhamos todos esses nomes que identificam o Senhor como El, o El Shaddai, o El Elion, o El Tzidkenu Yahvé, a minha justiça é, ele também pode sim ser usado contra nós, em nosso desfavor. Nós sempre usamos ao nosso favor, mas se nós não soubermos usá-lo, ele pode servir contra nós. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: desde a eternidade eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão, não há quem possa desfazer aquilo que eu fiz. Quando nós estamos nas mãos dos homens,
o Senhor nos arrebata dela. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus, ninguém nos arrebata dela. Por isso é importante entendermos que essa relação de comprometimento, essa relação de fé, essa relação de vida, diz muito respeito a mim e a você e requer de mim e de você uma responsabilidade muito grande, porque ter Deus ao nosso lado, e como diz a palavra, agindo Deus, quem impedirá, é gratificante, nos deixa elevados, nos deixa gratos, nos deixa com muitas expectativas. Mas a grande questão é, quando esse Deus se opõe a nós, quando esse Deus está contra nós, quando a nossa relação com Ele não é aquela que deveria ser, quando nós começamos a andar na contramão de direção ou da direção de Deus. E nós precisamos entender que nessa relação, essa relação fica conturbada. Salmo 33, verso 9 diz: pois quando Ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Deus poderoso está entre nós. Por isso, queridos, se nós lembrarmos desses textos, Sandra, coloca também de novo aí, por favor. Acho que eu saí aqui. Falar sobre Deus forte poderia ser muito fácil para nós, mas não é tão simples como nós pensamos. O Deus que não pode ser impedido. O Deus que não pode ser impedido nas suas ações. O Deus que não pode ser impedido nas suas intervenções. É o Deus que age em seu favor, mas que pode agir contra nós. O Deus que está presente e nunca se aparta de cada um de nós. O Deus que abre portas, mas também é o mesmo Deus que fecha portas. É o mesmo Deus que, como nós já dissemos nessa noite, usando o seu próprio nome, Ele é o Deus que cura. Mas, queridos, entendam isso. Ele é o Deus que pode permitir que nós permaneçamos num estado de enfermidade, porque muito mais do que aquilo que Ele faz diz respeito àquilo que Ele é. Porque por mais que não pareça, em alguns casos, a enfermidade, ela nos mantém cativos à presença de Deus. E Deus sabe que se porventura, por amor que Ele tem a cada um de nós, Ele nos curar, nós nos distanciaremos dEle, nós nos afastaremos dEle. Por isso nós precisamos entender que Deus é um Deus de propósitos, e não apenas de ações, e não apenas de intervenções. Nós temos que entender que a natureza de Deus, ela não coaduna com o pecado, ela não concorda com o pecado, ela se afasta dele. Por isso, quando algumas coisas acontecem na nossa vida, precisamos lembrar: Deus tem uma vontade ativa, Ele realiza tudo em todos, mas Deus tem uma vontade permissiva, quando Ele quer tratar com cada um de nós, quando quer agir em nós, quando quer agir através de nós. Como é que nós poderíamos citar exemplos disso nessa noite? Como é que o Deus forte permitiu que Paulo estivesse na prisão? Porque Ele é o Deus forte. O forte não quer dizer que Ele abre sempre as portas, porque Ele quebra as cadeias, Ele quebra as correntes. Sim, nós usamos sempre esses textos, mas Ele é o Deus que, com a fortaleza dEle, Ele nos fortalece para enfrentarmos as lutas. O mesmo Deus forte nos fortalece para enfrentar as tribulações. O mesmo Deus forte nos acompanha enquanto estamos enfraquecendo. O mesmo Deus forte é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. O mesmo Deus forte, Ele está conosco em meio às lutas, Ele está conosco em meio às dores, e não perdeu a característica de ser forte, porque o Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, do nosso Deus. Uns curva e cai, mas nós somos colocados de pé, porque Ele é o Deus forte. O Deus forte não está condicionado à circunstância. O Deus forte não está condicionado ao tempo que nós estamos atravessando de adversidade. O ser forte é aquela ideia de prevalência sobre o momento que nós estamos enfrentando. O Deus forte é o que nos visita no hospital. O Deus forte é o que nos visita em meio às nossas lutas, no tempo, no período da escuridão, no tempo das trevas. É esse mesmo Deus forte
que está agindo em meu e em seu favor. Cada uma dessas características de Deus não depende das circunstâncias que nós estamos atravessando. Ele não deixará de ser forte porque nós ficamos enfermos. Ele não deixará de ser forte porque nós fraquejamos. Ele não deixará de ser forte porque nós nos afastamos. Ele não deixará de ser forte porque nós não temos mais tempo de oração. Ele continuará sendo o mesmo Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus forte continua agindo em seu favor. Pastor, por que eu estou enfrentando isso? Porque o Deus forte disse que não nos daria provações maiores do que aquela que nós possamos suportar. Porque Ele é Deus forte. Por isso, Ele estabelece limites. Estabelece limites para as razões, estabelece limites para as ações, estabelece limites para as reações. A grande questão é, eu preciso que o Deus forte esteja ao meu lado e não contra mim. Eu preciso que Ele esteja do meu lado, me fortalecendo, me conduzindo, me sustentando, porque a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, porque nós não temos forças para levantar muitas vezes de onde nós caímos. Nós não temos forças em nós mesmos para superar a adversidade. Se o Senhor não estivesse conosco, o que seria de cada um de nós? Nós só conseguimos vencer o vale da sombra da morte, porque o Senhor é o Deus forte que está conosco. Nós só conseguimos vencer o tempo da tribulação, porque o Deus forte está conosco. Por isso, nessa noite, Ele tem poder sobre os céus e sobre a terra. Por intermédio dele, todas as coisas vieram à existência. E é também por Ele que todas elas são mantidas. Ele tem as chaves da morte e do inferno. A sua morte aniquilou o império da morte, porque Ele é o Deus forte. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, porque Ele é o Deus forte. No Gênesis nós caímos. Na cruz nós somos colocados de pé. No Gênesis nós somos afastados da sua relação. Na cruz nós somos interligados ao trono de Deus. No Gênesis nós estamos sem salvação. Agora na cruz nós temos a redenção, porque Ele é o Deus forte. Ou vocês acreditam que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento não tinha razão no Novo Testamento? A Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, diz respeito a quem Jesus é e na relação que nós temos com Ele. Essa relação de resgate, essa relação de amor, de reconciliação. Porque Isaías disse: os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o Senhor. Por isso, era necessário que houvesse um Deus forte que suportasse a cruz, um Deus forte que suportasse o escárnio, um Deus forte que suportasse a dor, um Deus forte que carregasse sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade. Não haveria um homem nessa terra, não nasceu, não nasce e não nascerá um homem natural nessa terra que seja capaz de fazer aquilo que Jesus fez, porque Ele é o Deus forte e só Ele pode te livrar dos laços da sombra da morte. Só Ele pode te livrar do cativeiro. Só Ele pode arrebentar as correntes. Só Ele pode abrir portas. Só Ele pode fazer calar o inferno. Só Ele pode destruir as obras do mal. Só Ele, queridos, vai a lugares onde nós não vamos, mas chegamos através das orações, porque Ele é o Deus forte. Somente por Ele. Por isso, não há causas impossíveis para o Senhor. Porque Ele diz: agindo eu, quem foi possível, ou aliás, foi impossível que a morte o retivesse, e rompendo os laços dessas, Deus o ressuscitou. Ele é um Deus forte, porque um dia irá aniquilar a morte por completo. Ele reinará até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, porque Ele é um Deus forte. Por isso, nessa noite, enquanto nós estamos aqui no oásis, o Deus forte está agindo em seu favor. Enquanto você dedica tempo em oração, Ele está trabalhando em seu favor, como disse Isaías no capítulo 64, no versículo 4. A cada segunda-feira que você vem aqui,
esse tempo não é desperdiçado. O Deus forte nos faz começar uma jornada e terminá-la. Se você pensar e se você olhar no seu entorno, há um tempo atrás, onde é que nós estávamos reunidos? Aonde? Por quê? Agora nós estamos. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus forte. Pastor, por que as pessoas não vêm? Não sei dizer a você. Mas o Deus forte sabe. Ele sabe quais são as nossas prioridades. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe onde encontrará as nossas dores. Ele sabe, assim como aconteceu com os 10 leprosos. O Senhor disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. E a Bíblia diz que enquanto eles foram, ou enquanto eles iam, eles foram curados. Mas somente dos 10, um voltou para agradecer. E não estou dizendo que os irmãos são ingratos, mas é assim que acontece com a oração. A oração sempre foi um dos marcos mais difíceis da história da vida cristã. Queridos e queridas, poucos sustentam a corda, poucos seguram a corda. Você é um vencedor. Amém. Fica firme, porque Deus está usando a sua mão. Deus está usando o seu coração. Deus está usando você. Você talvez não saiba o que Deus está realizando através da sua vida, o que Ele está realizando através das suas intercessões. Essa igreja, ela está de pé por muito do que acontece aqui a cada segunda-feira. Porque se não fosse por isso, por esse movimento de oração, de intercessão, nós não estaríamos de pé. E não haveria uma única igreja se não houvesse as mulheres de coque, se não houvesse os joelhos dobrados, se não houvesse os irmãos que têm calos nos seus joelhos. Nenhuma igreja subsistiria. Não haveria missionários no campo, não haveria restauração, não haveria salvação, não haveria transformação. Ela só acontece porque há um povo que ora, há um povo que se encurva, há um povo que clama. Os remanescentes permanecerão, e aqui sem juízo de valor, porque nós sabemos que não é limitado ao espaço. Os irmãos podem não estar aqui, mas podem estar orando nas suas casas, e isso é louvável porque cada um sabe onde o calo aperta. Mas é importante, porque um fortalece o outro. Nós nos animamos mutuamente. O Deus forte está conosco nessa noite. O Deus forte está presente. As nossas orações estão sendo ouvidas nos céus, estão sendo acolhidas e estão sendo entregues no lugar devido e fazendo aquilo que é oportuno. Amém? Bom, Roberto, é você? Amém. Glória a Deus. Hoje de manhã eu estava lendo, estou estudando a Amós, e aí tem uma parte lá que me chocou, assim, bem forte para mim, assim, quando ele, o povo está lá reclamando, e tem vários julgamentos, e aí fala assim: ai, se o Senhor voltasse, né, se Deus chegasse e viesse me socorrer o povo, né? E aí o profeta fala assim, as pessoas ficam falando, se o Senhor voltasse, mas que era tempo de julgamento, não era tempo de luz, era tempo de trevas. Porque pela maneira como o povo estava vivendo, era assim que o Senhor ia julgar, né? E aquilo, eu falei, meu Deus, né? Que triste a situação do povo. E aí mais pra frente você vai vendo, assim, você vê que Deus continua sendo esse mesmo Deus forte que o pastor falou. E que, independente de todas as coisas, ele vinha e falava: olha, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem para mim, eu vou estar com vocês. Se vocês se voltarem, o tempo todo, ele vai repetindo, você vai lendo todos os profetas, né? Se vocês se voltar para mim, eu vou estar com vocês. Tem esses momentos que a gente tem, como o pastor falou, tem momentos em que a gente vai vivendo como se Deus não tivesse. Não que a gente esquece dele, mas é que as demandas do dia, as distrações do dia, né? Mas o Deus forte continua ali. Ele continua ali com a gente, guardando, protegendo, sustentando. Então, momento agora, pensando nessa palavra que o pastor trouxe, e colocando diante de Deus, se quiser se ajoelhar, se quiser
confortável, da maneira como você se sente confortável. Coloque isso, né? Quem é o Senhor para você nessa noite? Será que você está conseguindo, né? O pastor colocou aquela lista de nomes, né? Quem é o Deus que cada dia nós vemos Deus de maneira diferente? Talvez hoje esteja precisando do Jeová Rafá, né? O Deus que cura, o Deus é a minha bandeira, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha paz. Eu não sei o momento que você está passando na sua história, na sua vida, mas independente de qual seja o momento, o Senhor é conosco. Ele é o Deus forte. Amém? Vamos orar?